faria novamente o que eu fiz. É o pecado que te separou de Deus. Perdeu a comunhão. O pecado interrompe a comunhão. Jardim da inocência, a comunhão com Deus. Toda a desgraça do homem é por causa da falta de comunhão. Você fez tudo errado. Tudo errado. É o que você tem feito. Se afastou de Deus. Qual pai que o filho pedir o pão dará uma pedra? Qual pai que o filho pedir o peixe dará uma serpente? Qual pai que o filho pedindo um ovo dará um escorpião? Se nós que somos mau sabemos dar boa dádiva aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, se nós pedirmos uma chance para voltar para a nossa origem, para dentro da comunhão com Deus, do santuário, do jardim do Éden, que é a vida de comunhão com Deus que te faz sair desse sofrimento, dessa dor, dessa humilhação, desse inferno de casamento, de família destruída. É o homem que é o culpado. O projeto do Pai era fazer com que todos fossem gerados dentro do paraíso. Nessa quarta-feira, nós teremos a grande noite do regresso, do retorno, da volta para dentro do paraíso, do jardim do Éden. Todos irão entrar no santuário e pôr um fim definitivo nesse sofrimento, nessa dor. Sofrimento do homem, sofrimento do ser humano, da humanidade, está na distância de Deus. O homem sofre porque não conhece a Deus. Pecai por não conhecer as Escrituras. A senhora, o senhor sofre, tem vivido nos limites da miséria. Na realidade, você não pode dizer que você vive, você sobrevive. Você sobrevive, você não conhece a vida. Sua vida
é de sucessivo sofrimento e dor. Quando não chora de dia, chora de tarde. Quando não chora de tarde, chora de noite. Quando não chora de noite, chora na madrugada. Quando é o problema com um, é o problema com o outro. Quando é o marido, é a esposa. Quando não é a esposa, é o marido. Quando não é o marido e nem a esposa, é o filho. Quando não é o marido, nem o filho, nem a esposa, nem o filho, é a filha. Quando não é o marido, nem a esposa, e nem o filho, nem a filha, é o neto. E quando não é o problema familiar, relacionamento, é a enfermidade. E quando não é o relacionamento e não é a enfermidade, é a vida financeira. Por quê? Por que Deus faria? Vamos usar a nossa inteligência. Vamos apelar para a nossa inteligência que todos temos. Todos nós, indistintamente, independente de ter ido ou não numa escola. Não é a escola que te dá. Deus já lhe deu. Está dentro do seu cérebro. O problema é que você tem preguiça de pensar. Por que Deus faria o homem? Para quê? Por que e para que ele faria o homem? Será que o projeto dele era nos fazer para sofrer igual a gente sofre? Passar pela vida por 70, 80, ou menos, um pouco mais, 90, meu pai foi embora com 90 e poucos anos, só de sofrimento, de dor, para quê? Que Deus carrasco, e ainda de sofrer igual um condenado que viveu uma vida nos limites da miséria, morar num lugar inabitável, na favela, onde não tem saneamento básico, onde não tem água potável, viveu uma vida desgraçada dessa, que nem vivia os filhos de Israel na lama, 430 anos, era um gerando, é um miserável gerando outro, um miserável gerando outro. Para que viver, existir? E para que fazer o homem para isso? Lógico que não era isso o projeto de Deus. Antes de Deus fazer o homem, Ele fez tudo. É que nem quando nós recebemos nosso filho. Eu tenho 4, com todos os filhos nossos que nós recebemos, eu e a Rose, nós preparávamos um enxoval. Eu fazia questão, fazia das tripas o coração para arrumar tudo para a chegada do meu filho. E ele fez a mesma coisa. Joaquim Marcos Fernandes, Luzia Fernandes, Maria Luísa, Wilson Pocar, Silvio Fernandes. Abre a Bíblia, Gênesis. O capítulo 2. Ele fez tudo, preparou tudo. Depois que ele fez tudo, o jardim do Éden, o paraíso, um lugar extraordinário, lindo, maravilhoso. Aí ele fez o homem, da costela do homem fez a mulher. Os dois viviam em perfeita comunhão entre eles e com Deus. Com Deus e entre eles não havia confusão, briga, maldade. Não havia nada, era para os dois gerarem filho ali dentro, não é lá fora. Era para gerar ali dentro. Ele queria fazer com que a imagem, a semelhança dele desfrutasse de tudo que tem do bom e do melhor. O homem vivia no início mais de mil anos, Matusalém morreu 900 e poucos anos, sem dor de nada, sem ficar gagá, sem perder o vigor. Deus que descia, o soberano,
o soberano de Israel, saía lá do terceiro céu e vinha aqui para se relacionar com a sua criação, com o homem por ele feito imagem dele, semelhante a ele, para desfrutar de tudo que ele desfruta lá em cima, desfrutar aqui embaixo. Tudo. Mas o homem é que colocou tudo a perder. É o Senhor que coloca tudo a perder. É a senhora. Sou eu, somos nós. É a sua teimosia. Aproveite este momento para meditar e refletir nas palavras de Deus. Capítulo 2, versículo 15. Coloca aí, Joaquim. E tomou o Senhor, capítulo 2 de Gênesis, para a gente entender o nosso presente e a nossa existência, a gente tem que voltar lá no início. Para você seguir, mudar esse quadro, reverter essa situação que você encontra-se de desespero e dor, está aí com insônia, não dorme, está aí apreensiva, ansiosa, depressiva, não sabe o que vai ser o teu amanhã, está com a mãe dentro da UTI, está com o filho dentro da cadeia, está sem recurso para poder honrar os compromissos, sem voltar, você tem que voltar lá no início, você tem que se reconciliar. Por isso que nós teremos uma noite mais do que especial, amanhã, não deixa o diabo te segurar, nem te amarrar, nem te impedir, deixa a escola se você estiver estudando, larga a faculdade, se você for ganhar dinheiro, larga o dinheiro, vem aqui amanhã, 19h30, ele vai dar algo para você. Ele já falou para mim, nesse 1 ano que nós completamos ontem, ele vai entregar para você o que ele entregou a Jesus, quando Jesus passou pelas águas do Rio Jordão, e logo saiu da água, Deus entregou para ele e vai entregar amanhã, em forma cópora de pássaro. E tomou o Senhor Deus o homem, versículo 15, e o pôs no jardim. Eu também peguei meu filho, assim que ele saiu do ventre da minha esposa, e coloquei no berço, no quarto dele. Já estava a roupinha, a fralda, tudo, não faltava nada, a mamadeira, tudo direitinho, nada de esculhambação. Não é o filho que eu tive com a quenga, não é o filho gerado lá no meio da rua com a prostituta, é um casamento, é a esposa e o marido que fez amor, não fez sexo não. Cristão não faz sexo, cristão faz amor, e amor só existe dentro da justiça, não no pecado, não na prostituição, não no adultério. Eu queria ser uma esposa, eu queria me casar, mas você começa na cama. Não, mas nos dias atuais a gente já vai para a cama, vai para o inferno, vai para o inferno. Não é na cama, não é no sexo, não é sexo. Cristão não faz sexo, não é aquela sujeira, aquela imundícia, aquela podridão, aquela nojeira. Cristão que é cristão. Eu estava ali lavando o carro com o Zaquinho aqui no ombro e com o TT no braço, meu cachorro, e a minha calopsita.
E eles estavam ali maravilhados. E eu estava falando para todo mundo ali: quando você é um cristão, tudo seu é abençoado, até a cria dos seus animais, tudo, sua esposa, seus filhos, seu esposo. Você não tem marido, você tem esposo. Você não tem mulher, você tem esposa. Você não tem uma esculhambação, uma desgraça de vida, confusão, briga, xingo, palavrão, imundícia, tem que ficar com senha para esconder, mergulhar no que não presta. Tem tanta coisa boa na internet, mas só consegue ver o que não presta, porque o que não presta está dentro de você, e o que não presta que está dentro de você te leva a desejar o que não presta, e o que presta dentro de nós nos leva a enxotar, a enojar a sujeira da imundícia do pecado, para não comprometer o relacionamento nosso com Deus. É isso que é sacrifício, não é dinheiro. Sacrifício é você negar a si mesmo. Eu falei aqui 300 vezes: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a cruz. Não tem como viver com Jesus sem sacrifício, não, senhora, e nem sem o dízimo e sem a oferta também não. A oferta representa Jesus, que te leva de volta para dentro do paraíso. Não havia oferta, nem altar e nem sacrifício, porque não havia o pecado. Quem fez com que houvesse o altar, a oferta e o sacrifício foi o pecado do Adão e da Eva e do Adão, que não tinha nada, era uma comunhão imensa. É uma vida que você até cansa de tanta coisa boa, e como você também já está cansado de tanta coisa ruim, ou ainda não cansou, porque você ainda continua fazendo o que não presta. Você não se entrega, não se batiza nas águas. Sabe por que você não se batiza? E quando passa a Santa Ceia, você passa direto, você deixa passar, e você não pega e não participa? Porque você não quer negar o pecado, porque você sabe que você ainda vai fumar, você ainda vai prostituir, você ainda vai beber, você não consegue ficar sem uma torre de cerveja, você não consegue ficar sem estar no meio da galera fazendo o que não presta. Você não consegue, você gosta da safadeza. Então como é que você quer ser o que somos? Como é que você quer ter um casamento de 41 anos? Como é que você quer ter 61 anos de idade e ser forte, saudável, sem enfermidade, ter uma esposa, ter filho, todo mundo na luz? Como? Você faz o que não presta, e você pensa que porque você dá um dinheiro no altar, ou uma oferta, ou um dízimo, ou um sacrifício, você pensa que vai mudar. Não vai mudar. Você não quer se entregar. O altar não aceita, o altar só aceita se você vir junto. Eu fui junto com o altar com tudo que eu tinha e me entreguei. Eu não entreguei as coisas e fiquei fazendo o que não prestava, não. Eu fui para dentro do altar, do santuário, e eu me entreguei. Senhor, eu tinha sonho, não quero saber mais do meu sonho, eu quero que o Senhor realize no Senhor. Eu quero voltar à minha comunhão com Deus. Nenhum de nós nascemos imoral, indecente, promíscuo. A criança, por isso que a criança vai morar com Deus na eternidade com Ele, porque é pura, é inocente, não tem pecado. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor, o soberano, Joaquim, versículo 16, e ordenou o soberano de Israel, o Deus da Bíblia, ao homem dizendo, olha aí, aqui começou o problema. Aqui começou o problema. E ordenou ao homem dizendo, de toda árvore, toda, tu que tem aí é tu para você, vinde bendito do meu Pai, para o reino que está preparado antes mesmo da fundação do mundo. Antes de fazer você, fiz tudo para você isso aqui. Mas tem uma coisa, não é para você mexer aqui. O problema é que você quer fazer, você pensa que você é dono do seu nariz. Que a vida é minha, eu faço o que eu bem entendo. Então, por isso que você está nessa situação. Por isso que a senhora está nessa situação. Já está no terceiro, no quarto casamento. E não é nem casamento, é amaziada. Eu mando tirar xerox de certidão de casamento, e só não sabe nem o que é isso. A senhora nunca casou, o senhor não sabe nem o que é isso.
Já está na terceira, na quarta relação, em todas as relações tem filho, e aí é uma esculhambação, um filho de cada cor, de cada pai. É triste, é tão triste ver a família destruída. Era tão bacana, é tão legal, a família tudo organizado, tudo direitinho. É uma paz tão maravilhosa. Ordenou o soberano, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, fica à vontade, tudo para você. Mas o amor de Deus, deixa eu falar para você, o amor de Deus é incondicional. Ele te ama do jeito que você é, te recebe também, nós também te recebemos aqui, na Avenida Cangaíba 979. O cigarro de maconha, com amante, sendo adúltera, prostituta, homossexual, lésbica, ladrão, corrupto, a gente recebe. Também fui recebido. Mas tem que haver em você o desejo de querer mudar. Não é você querer continuar esculhambado e querer desfrutar. Porque o amor é incondicional. Ele te ama. Mas as bênçãos é condicionada. Tá vendo? É tudo para você, mas aqui não é para você mexer. É uma condição. É igual casamento. Eu só tenho direito da Rose se eu cumprir meu dever, a minha obrigação. Não é só eu querer ter a minha esposa que me sirva se eu não faço a minha parte. Numa sociedade, casamento é sociedade, é um homem e uma mulher que decide se unir para eles prosperarem, seguir com a vida, formar uma família, levantar um altar. Altar é família, não é religião, não é instituição, não é ficar na dependência do tal de pastor, de bispo, do apóstolo, do presbítero, que estão fazendo tudo que não presta e você está na miséria. Ele está na miséria, a sua família está se destruindo porque você fica enfiado dentro da igreja. Teu marido não quer saber de Deus de jeito nenhum, porque toda hora a louça está jogada. E cadê a mulher? Está enfiada no culto da manhã, da tarde, da noite, e não sei o que tem, está lavando a banheira do pastor, lavando o carro, o pneu, fazendo almoço para o pastor. O senhor não faz almoço para o seu marido? Ah, da minha mulher, se eu for fazer almoço para não sei quem, não fizer para mim, ela vai, até parece. E a esposa do pastor faz o quê? Se é o obreiro tem que fazer almoço para ele, e a obreira dele faz o quê? É o quê? Madame ela? Então manda ela caçar a turma dela. Fala que eu que mandei. Fala, o pastor divino falou que é para mim mandar a senhora caçar a turma da senhora. E o marido da senhora também. E a senhora já conhece ele. Pode falar. Do bispo, pode falar. Eu que mandei. Por que minha mulher, eu não fico que ninguém faz nada para mim? Quem faz para mim é minha esposa. Minha esposa cuida de mim, cuida dos meus filhos. E eu cuido da igreja do povo. E eu estou aqui para quê? Deus me tirou do emprego, do trabalho, da polícia e me colocou aqui e me sustenta para mim fazer as coisas para ele, não é para mim mandar os outros fazer. Limpar a igreja, mandar os outros limpar a igreja, limpar o banheiro, eu que tenho que limpar. Não, mas eu sou pastor, então vai caçar a tua turma. Vai caçar a tua turma. Quem diz para você que pastor é empresário? Que é chefe, que manda? É esse que é o problema. Quer mandar no divino marco não é mandado, é liderado. Quando tem exemplo, se não tiver, vai caçar a sua turma, pô. Abrir mão de servir, abrir mão de fazer o que eu fazia e de seguir com o meu sonho de realizar meus objetivos na carreira militar, não para te dar vida boa, para ganhar almas, para servir a Deus, não você, pô. Eu vocacionado, não sou empregado. Por isso que eu não processo nem te põe na justiça, porque eu nunca fui empregado de ninguém, não me deve nada, nem você me deve e nem eu te devo. Eu sigo o altar, continuo servindo. Minha justiça é o altar. Se Deus vê que eu fui injustiçado em alguma coisa, Ele me recompensa. Eu nem quero recompensa. Eu já tenho Jesus, poxa. Eu já tenho galardão. Deus falou para Abraão: eu sou o teu escudo, Abraão. E eu tenho grandíssimo galardão. Cara, acabou. O galardão é Deus. O galardão é acesso a Deus. O galardão é aproximação de Deus. O que eu vou receber lá no céu? Eu vou chegar, Ele vai me permitir que eu chegue mais perto e fique no lugar do Lúcifer. Para você que não sabe, o Lúcifer seria a quarta pessoa no céu. Tem a Santíssima Trindade, depois era o Lúcifer. E ele virou diabo, vai para o inferno. E agora o homem, sim, não
Sim. Mas Jesus já sacrificou, não preciso fazer nada. Posso prostituir, posso... Jesus já derramou o sangue, já me lava do pecado. Vai morar com o capeta. Eu não preciso dar o dízimo, não preciso dar oferta. Vai morar com o capeta. Ele não sacrificou para você não fazer nada. Ele sacrificou para mostrar para você qual é o caminho que te leva de volta para o paraíso. E eu sacrifico, não é que eu sacrifiquei, eu sacrifico todo dia, toda hora, todo instante. Eu sacrifiquei para casar com a Rose e sacrifico todo dia para manter-me casado, vivendo uma vida de justiça, sendo só dela, não de outras mulheres. E ela só minha, não de outros homens. É assim que funciona. Está pensando que é uma esculhambação? Mas da árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é a maçã não, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é para você tocar, porque essa árvore aí, eu vou usar essa árvore, porque a árvore tem uma finalidade, é dar o fruto, e o fruto tem uma finalidade, é sustentar quem vai pregar o evangelho. Essa árvore aí vai, no decorrer do surgimento, do crescimento da humanidade que eu mandei encher a terra, eles vão precisar de instrução. E aí eu vou usar o homem que eu escolher e que eu eleger no ventre da sua mãe, e ele vai instruir. A igreja é uma escola. A escola que a senhora estudou ou o seu filho estuda, se não for particular, é o governo que tem que bancar. Se for particular, é você que tem que pagar. E quem é que vai pagar a escola que instrui a vida eterna? É o dízimo e a oferta da árvore, que não é para mexer. Não é para você mexer, Adão, e nem você, Eva. Entenderam? Acabou, foi embora, subiu. E enquanto havia obediência, ele descia. Quando eles tocaram onde não era para tocar, ele veio para colocar a casa em ordem, para fora, e botou 2 anjos para eles não entrar, não é para o diabo, porque quando você vai para fora, sai da comunhão com Deus, todos os demônios voltam. Aquele demônio que saiu traz 7. Quando você se distancia, se afasta do altar, você começa a ficar perturbado, aflita, afligida, agoniado, desesperado, depressivo, lascado, capeta para tudo quanto é lado. Tudo quanto é problema, surge doença, caroço, inflamação, câncer, é diabo, é problema, e nada mais dá certo. Quebra carro, quebra isso, quebra aquilo, é o inferno. Eu que não quero viver nem um segundo longe de Deus. Com Deus já é uma guerra, mas de longe. Aí, quando você está nessa situação, você quer porque quer voltar lá para dentro. Só que não tem como entrar. O único jeito é o altar. O Adão está aqui falando, me dá uma chance. Não tem chance, é o altar. Se for para o altar, tem chance de voltar. Se não for, não tem chance. Mas eu estou 300 anos. A senhora está 300 anos na igreja. E virou uma marionete na igreja. Cabeça fechada, não consegue entender nada da Bíblia. A senhora fica 300 horas na televisão, 400 horas na internet, mas não tem, a senhora não consegue ler a Bíblia. A senhora não consegue, a senhora não tem prazer na Bíblia. Já é uma prova que você não tem Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a Bíblia. O Espírito Santo é a Bíblia dissolvida dentro de mim. O Espírito Santo é o gosto. O Espírito Santo é o prazer, é o desejo de ficar aqui. Eu fico aqui, cheguei uma hora aqui, estou aqui assim. Você chora ali dentro do santuário de ver como que Deus queria fazer que a gente fosse. E Ele continua querendo, mas é uma guerra que você não entende nada, você pensa que é dinheiro. A gente fala milionário, e a gente já fala isso. Eu já falo isso, ou faço isso, porque eu já sei que você só pensa em dinheiro, para ver se você pelo menos vem atrás do tal de dinheiro, e aí a gente consegue fazer você entrar.
Eu sou um pescador, o pescador coloca uma isca no anzol e joga. O peixe vem, ele puxa. Jesus falou: Pedro, doravante você será pescador, não mais de peixe, de homem. Jesus fazia isso, ele multiplicava os pães e os peixes, porque sabia que as pessoas querem isso. Aí elas vinham, ele queria trazer elas, para ele ver se conseguia empurrar lá para dentro do reino. O altar que nós levantamos aqui não é da igreja e nem da religião, é do reino. Eu já estou no reino, a Rô já está no reino, nós fazemos parte do reino, não da religião, nunca fizemos. Nós já estávamos numa instituição, mas nós não éramos da instituição, nós somos do reino, nós já tivemos um encontro com Jesus, nós já nascemos de novo, nós já somos batizados com o Espírito Santo. Eu não preciso do bispo, eu não preciso do pastor, eu não preciso de ninguém, eu já tenho Jesus. E se eu tenho acesso ao presidente, eu não preciso do deputado, do senador, do ministro. Eu conheço o presidente, eu tomo café com ele, eu vou, entro na casa dele, ele entra na minha. Desligue o seu celular. A reunião começará em alguns instantes. O presidente, alguém dizia assim: pastor Divino, onde vai um grupo de empresários vai atrás dele? Por causa do crescimento de tudo quanto é igreja que eu passava e passei.